Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreveu no canal? Deixe aquele like, assim vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais. Desde já agradeço, e vamos para o vídeo. O filme abre com uma reportagem anunciando que policiais foram assassinados e o policial Frank Frederickson ficou gravemente ferido em um ataque do chefe do crime não oficial de Old Detroit, Clarence Bodicer, procurado pela morte de mais de 30 policiais. Representantes sindicais no Departamento de Polícia Metropolitana de Detroit culpam a Omni Consumer Products, OCP, que recentemente contratou a cidade para operar e administrar o DPD, por colocar seus homens em um ambiente tão perigoso. No Metro West Precinct de Old Detroit, os policiais estão respondendo a vários casos quando o veterano Alex Murphy chega, transferido do Metro South. O sargento Warren Reed dá a Murphy o papel e o manda pegar o seu uniforme e o pede para ficar de prontidão. Os outros policiais, que não estão felizes com a forma como o OCP parece estar tentando derrubar a força policial. Enquanto Murphy e os outros policiais se trocam no vestiário, um deles sugere que entrem em greve para forçar o OCP a dar-lhes melhores condições de trabalho. Nesse momento, Reed e outro policial chegam com uma bandeja de evidências. Reed remove o crachá de Frederickson de seu armário e anuncia que Frederickson morreu, decepcionando os outros policiais no vestiário. Reed diz a eles que haverá um serviço memorial no dia seguinte e os adverte severamente dizendo que policiais não fazem greve. Murphy então vê um criminoso atacando os policiais que o prenderam. O policial envolvido rapidamente subjuga o suspeito criminoso à submissão. O policial durão é uma mulher, Annie Lewis, uma veterana endurecida do Metro West. Reed diz à policial Lewis que ela tem um novo parceiro, Murphy. Eles saem em patrulha, Murphy insiste em dirigir o carro. A ação muda para a sede da OCP, onde os executivos Bob Morton, Donald Johnson e Kinney estão a caminho de uma reunião do conselho. Durante a viagem de elevador, eles conversam sobre o que poderia ser a reunião. Johnson calcula que o presidente da OCP, referido apenas como o velho, está dando luz verde ao projeto Delta City, embora Morton ressalte que a OCP nunca faz nada antes do previsto. Morton acha que o vice-presidente da empresa, Richard Dick Jones, está planejando exibir seu novo droide, a série ED 209. O vovô começa a reunião lembrando a todos que ele teve uma visão por mais de uma década para demolir a velha Detroit e reconstruí-la em uma utopia de ponta chamada Delta City. A velha Detroit tem um problema, está cheia de crimes, e esse crime deve ser erradicado antes que eles possam construir Delta City. Para este fim, Jones financiou o desenvolvimento de um novo tipo de robô policial, o Enforcement Droid Series 209, ED 209 para abreviar. Para demonstrar a eficácia do Android, Jones pede a Kinney que se voluntarie como cobaia para simular um procedimento típico de prisão e desarme. Kinney recebe uma pistola Desert Eagle e Jones o instrui a usá-la de maneira ameaçadora. Kinney aponta uma arma para ED 209. Quando ele o puxa, o ED 209 liga imediatamente e aponta suas metralhadoras para Kinney, ordenando-lhe que largue a arma em 20 segundos. Kinney imediatamente larga a arma, mas ED 209 de repente dá um passo à frente. Rosney diz a Kinney que agora ele tem 15 segundos para obedecer. O conselho mergulha no caos e os cientistas tentam freneticamente desligar o ED 209 enquanto Kinney tenta se esconder entre seus colegas executivos que o empurram de volta para a linha de fogo. Quando ED 209 chega a zero, ele declara que está autorizado a usar força física e abre fogo, jogando Kinney no modelo Delta City e acertando-o com balas. Ele continua atirando em Kinney por 15 segundos, parando quando os engenheiros o desconectam. O velho está insatisfeito com o resultado do produto de Jones, citando o custo de projetar o Android e o potencial para pagamentos de juros perdidos como motivos, embora Jones insista que erra apenas uma falha. Morton aproveita para contar ao vovô sobre seu próprio projeto. Ele e o pessoal da Security Concepts trabalharam em um plano de backup caso o ED 209 apresenta-se mau funcionamento, conhecido como Robocop. Morton também afirma que espera ter o primeiro Robocop em protótipo em 90 dias e reestruturou a força policial para que os melhores candidatos ao projeto estejam nas áreas de maior risco. O avô fica impressionado com a ideia de Morton e decide dar prioridade ao seu projeto. No entanto, Jones não está satisfeito por ser ofuscado. Enquanto isso, Lewis e Murphy estão patrulhando e param para tomar um café.
Murphy relaxa girando a arma em seus dedos, explicando a Lewis um movimento que aprendeu em um programa de TV que seu filho assiste. Ele acha que todos os bons policiais como ele devem ser modelos para seus filhos. Eles são interrompidos por uma chamada de rádio de que uma empresa farmacêutica foi assaltada por um grupo de homens que dirigiam um caminhão com painel prateado. Murphy e Lewis pulam no carro e partem para rastreá-los. Na parte de trás do referido caminhão estão Clarence Bodiker e sua gangue, Bob, Leon Nash, Joe Cox, Steve Min e o motorista da fuga Emil Antonowski, que acabaram de fazer um assalto bem-sucedido a uma empresa farmacêutica e esvaziou o dinheiro do cofre da loja. Bodiker fica furioso ao descobrir que Bob queimou todo o dinheiro quando arrombou a porta do cofre, então ele aparentemente falou que esse dinheiro agora está marcado, e portanto, é inútil. Ele começa a reclamar de Bob, jogando o dinheiro queimado nele várias vezes, mas é interrompido quando Emil se olha no espelho de seu revisor e grita que a polícia está perseguindo o carro deles. Correndo para a porta dos fundos, Leon olha pela janela para ver Murphy e Lewis o seguindo. Bodiker ordena que Emil diminua a velocidade para que eles possam emboscar seus perseguidores. Emil acha que Bodiker é louco, mas relutantemente obedece enquanto Bodiker e os outros membros da gangue começam a carregar suas espingardas. No carro da polícia, Murphy pede ajuda, mas para a consternação dele e de Lewis, não há reforço disponível para ajudá-los. Ele saca sua pistola, assim como a arma de Lewis, e acelera, na esperança de surpreender os ladrões. Ao sinal de Bodiker, Bob arromba a porta dos fundos e os membros da gangue abrem fogo, a queima-roupa. Eles se perguntam para onde foi a unidade até que Emil olha pela janela do passageiro e vê Murphy e Lewis dirigindo ao lado deles. Bodiker corre para a janela do passageiro, espingarda na mão e atira em Murphy, que atira de volta com as duas armas. Lewis cai atrás do caminhão e Murphy atira novamente. De repente, Bob cai, 2 balas na perna direita. Os outros membros da quadrilha continuam atirando, salpicando o carro de balas. Bodiker decide que Bob não é mais útil para ele. Os outros membros da gangue o agarram e Bodiker pergunta: "Você pode voar, Bob?" Bob implora por sua vida, apenas para os outros membros da gangue jogá-lo em um carro da polícia e quebrar o para-brisa. Assustada, Lewis freia o carro enquanto Bodiker e sua gangue se afastam, rindo loucamente. Lewis e Murphy recuam, jogam Bob para fora do carro e os perseguem. Murphy e Lewis rastreiam o caminhão até uma siderúrgica abandonada. Eles se separaram para procurar Bodiker e seus homens. Lewis esbarra em Cox enquanto ele faz suas necessidades. Ele a ataca e a empurra para fora da passarela, deixando-a inconsciente. Murphy encontra Emil e outro valentão, Doge, assistindo a terrível sitcom Não É Meu Problema na TV. Surpreso com a aparição de Murphy, Doge tenta pegar a espingarda, mas é baleado por Murphy. Ele força Emil a se render, dizendo: "Vivo ou morto, você vem comigo." Mas quando Murphy está prestes a algemar Emil, Steve Min e Leon Nash aparecem com espingardas na mão e apontam para sua cabeça. Enquanto os dois avançam sobre Murphy, Emil desarma Murphy, pega sua própria espingarda, mira na cabeça de Murphy e diz: "Sua vida é minha." Nesse momento, o próprio Bodiker aparece e derruba Murphy no chão com a coronha de sua espingarda, exigindo saber onde está o parceiro de Murphy. Cox entra na sala e fala brincando que eliminou a Lewis. Bodiker põe a mão no pescoço de Murphy e pergunta ao policial o que ele pensa dele. Murphy responde: "Acho você é um cara bem do nojento." Os outros membros da gangue riem e Bodiker admite que há um problema. Os policiais não gostam dele e ele não gosta dos policiais. Bodiker pisa no braço de Murphy no chão e aponta sua espingarda enquanto a move pelo corpo de Murphy enquanto imita o som de um rastreador até atirar no braço direito de Murphy. Murphy tenta diminuir o sangramento com a mão esquerda enquanto se levanta e tenta se afastar cambaleando. Emil então tem sua vez e atira. Murphy grita em agonia, logo em seguida todos disparam suas espingardas contra Murphy, salpicando balas. Lewis testemunha aquela cena horrível, embora não veja Murphy sendo atingido, mas pode ver a gangue no estilo pelotão de fuzilamento por trás da cerca de arame. Surpreendentemente, quando as espingardas da gangue ficam sem munição, Murphy ainda está vivo. Bodiker acendeu casualmente um cigarro, sacou uma arma e atirou no rosto de Murphy. Murphy cai no chão enquanto Bodiker e seus homens saem. Assim que Bodiker sai, Lewis encontra o corpo mutilado de Murphy.
Ele é levado para um hospital próximo, mas após um grande esforço da equipe de emergência, ele morre e é declarado morto. As próximas cenas são vistas de uma perspectiva desconhecida, enquanto Bob Morton e sua equipe pegam o corpo de Murphy e o transformam em Robocop. Morton ordena friamente que sua equipe ampute o braço esquerdo de Murphy. Eles também o informam que vão apagar sua memória. Johnson também menciona que Murphy assinou formulários de liberação quando se juntou à polícia e que eles podem fazer o que quiserem com ele. Robocop é construído com um conjunto exclusivo de esquemas e equipamentos de última geração, incluindo armadura laminada de titânio e Kevlar e mãos mecânicas que podem gerar 400 pés de lbs de força. Morton está muito satisfeito com o trabalho realizado. Meses depois, Morton revela Robocop a seus colegas executivos da OCP. Um grande comboio de cientistas e engenheiros o transporta para a antiga delegacia de Murphy. Na estação, Reed está lidando com um reincidente em uma mesa quando uma grande equipe de cientistas e homens e mulheres em jalecos começam a trazer equipamentos pela porta da frente. Reed está prestes a protestar contra Morton e seu assistente quando é interrompido por passos estranhos. Atrás de um painel de vidro fosco, vemos Robocop entrar. Os outros oficiais correm ansiosamente pelos corredores para ver o que está acontecendo enquanto Robocop é levado para sua estação de carregamento e centro de comando nas celas. No centro de controle, Robocop é instruído a se sentar em uma grande cadeira de diagnóstico quando estiver em repouso. Os engenheiros dizem a Morton que Robocop está sendo alimentado com uma pasta elementar que sustenta seus sistemas orgânicos. Johnson experimenta a pasta e descobre que tem gosto de comida de bebê. Um teste rápido de seu sistema de rastreamento e analisador de estresse de voz é realizado para testar suas capacidades de gravação e reprodução. Morton então pergunta a Robocop quais são suas 3 diretrizes principais. 1. Para servir à confiança pública. 2. Para proteger os inocentes e 3. Para defender a lei. Talvez desconhecido para Morton e a maioria de sua equipe, uma 4ª diretiva também foi carregada, mas não foi revelada, listada apenas como classificada. Lewis e alguns outros oficiais são vistos em seguida no campo de tiro, mas todos se distraem quando Robocop aparece e começa a disparar sua própria pistola como parte de um teste de suas habilidades de tiro. Robocop é um atirador direto que usa com sucesso sua arma para destruir vários alvos de papelão. Após a conclusão da demonstração, Robocop guarda sua arma e notamos que ele a gira nos dedos da mão direita antes de guardá-la no couro embutido em sua perna direita, uma característica que Lewis considera familiar. Morton diz a Reed que Robocop precisa de um carro. Reed pega as chaves do carro e as joga. Robocop pega no ar e vai embora. Morton o vê e diz: "Vá pegar o carro." A primeira noite do Robocop é bastante ativa. Tudo começa em uma loja familiar quando um ladrão de sobretudo entra e compra uma revista. Ao pagar, pede aos donos que esvaziem a caixa registradora e guardem. Quando perguntam do que ele está falando, ele saca uma submetralhadora e ordena que lhe deem o dinheiro. O assaltante aponta a arma para o marido e ordena que ele abra o cofre. O marido insiste que eles não têm cofre e o ladrão, enfurecido, chuta uma pilha de latas de cerveja para revelar o cofre e ameaça atirar na mulher. Enquanto ele conta até 3, Robocop entra de repente e ordena que ele largue a arma. O ladrão atira no Robocop, mas suas balas apenas ricocheteiam na jaqueta à prova de balas da máquina. Ele continua a atirar até Robocop dobrar o cano de seu rifle. O ladrão tenta escapar e Robocop o acerta e o joga na geladeira. Ele agradece educadamente aos donos das lojas por sua cooperação e sai enquanto eles olham incrédulos. Robocop dirige, mais tarde quando recebe uma denúncia de assédio em andamento. 2 malandros perseguem uma loira e tentam cortar seu cabelo e estuprá-la. Uma delas está prestes a abrir a saia quando um carro da polícia para. Robocop aparece e ordena que a deixem ir. Um dos 2 homens agarra a mulher e ameaça cortar sua garganta. Robocop saca sua arma, segue o agressor segurando a mulher e dispara um tiro tão certeiro que a bala passa pela saia da mulher entre as pernas e atinge o agressor nas partes baixas dele kkk. Enquanto o sequestrador desmaia e grita de dor, a mulher agradecida corre até Robocop, dá-lhe um abraço agradecido e ele se oferece para ligar para o centro de crise de estupro em seu tom monótono de sempre, o que a desencoraja.
Mais tarde naquela noite, um ex-vereador descontente, Ron Miller, entra na prefeitura com uma metralhadora e faz o prefeito e sua equipe como reféns, matando um assessor que se recusa a cooperar. A polícia e a equipe da SWAT chegam e estabelecem um perímetro. Os repórteres reunidos no local questionam o tenente Edcock, o negociador de reféns, mas se distraem quando outro carro da polícia rompe a fita do crime e para. Robocop sai e é dominado pela mídia. A polícia tenta tirar os repórteres do caminho, e Robocop diz a Edcock para parar Miller enquanto ele entra e se dirige para o segundo andar. Edcock pega o microfone e se oferece para ouvir as demandas de Miller. Miller exige seu antigo emprego de volta. Ele também quer um escritório maior e um carro novo às custas da cidade, especificamente um carro que tenha bancos de couro dobráveis, ande muito rápido e gaste muito combustível. Edcock oferece 6.000 SUX, mas eventualmente Miller perde a paciência. Ele agarra o prefeito e o empurra contra a janela. Enquanto Miller se prepara para executar o prefeito, Robocop rompe a parede, agarra Miller e o arrasta para trás, sua metralhadora disparando descontroladamente para o ar. Robocop então gira Miller e o joga para fora da janela de vidro e ele cai na rua. Bob Morton está entusiasmado com o sucesso de seu produto e com a fama que Robocop lhe traz. No entanto, Dick Jones ainda está muito zangado com o comportamento de Morton e jura vingança. Ele também avisa Bob que o registro de serviço de sua criação deve ser impecável. Algumas noites depois, Robocop está em repouso quando começa a ter convulsões enquanto as memórias começam a inundar sua mente, que percebemos ser as últimas que Murphy vê. Começa com um flashback de Clarence Bodiker atirando em seu braço. Robocop então se contorce ao imaginar a gangue de Bodiker disparando suas espingardas contra ele, fazendo com que os dados do gráfico desapareçam das planilhas. As coisas pioram quando, em seus sonhos, ele vê Bodiker sacar uma arma e atirar em seu rosto. Robocop se levanta e sai para encontrar esses homens quando é confrontado por Lewis, que pergunta seu nome. Robocop não responde a Lewis até que ela o chame de Murphy e ele recua. Quando o oficial ciborgue deixa a delegacia, um dos médicos designados para Robocop liga para Morton, que aparece e repreende Lewis e Reed por interferir em seu projeto. Em outra parte da cidade, Emil chega a um posto de gasolina em uma motocicleta com uma metralhadora e assalta o atendente de plantão. Emil então espera a gasolina ser colocada em sua moto e pergunta ao frentista o que ele está lendo. O cara está segurando um livro de geometria plana. Sentindo-se hostil, Emil começa a ameaçar o operador e está pronto para atirar nele quando Robocop aparece com uma arma em punho. Robocop se aproxima de Emil e diz: "Morto ou vivo, você vem comigo." Quando Emil ouve essas palavras, ele imediatamente percebe que está lidando com Murphy, o mesmo homem que ele e o resto da gangue de Bodiker assassinaram na siderúrgica. Ele grita: "Nós eliminamos você." Ele entra em pânico e tenta atirar em Robocop, mas sem sucesso. Robocop faz uma pausa e lembra de onde ele se lembra de Emila. Emil então usa uma bomba com vazamento e um cigarro aceso para explodir o posto de gasolina. Enquanto ele escapa, Robocop atira em sua motocicleta. Ele exige que Emil se identifique, mas o bandido está muito ferido para responder. Robocop leva Emil sob custódia e usa um pico de dados embutido em sua mão direita para acessar o mainframe da polícia e recuperar os dados de Emil e associados conhecidos. Um dos nomes da lista é o de Bodiker. Sua ficha criminal inclui alegações de assassinato do policial Alex J. Murphy. Robocop vai até o último endereço conhecido de Murphy e encontra uma casa à venda. Andar por ele desencadeia mais memórias da esposa e do filho de Murphy até que ele se quebre. A raiva de Robocop chega ao auge quando ele percebe um monitor exibindo um anúncio de novas casas modelo e dá um soco na tela. Robocop rastreia Leon em uma boate e o prende, exigindo saber onde Bodiker está. Enquanto isso, Bob Morton está saindo com duas prostitutas caras em sua casa. As coisas estão indo bem até o sinal tocar. Morton vai atender a porta, pensando que há alguém entregando champanhe, mas fica chocado quando abre a porta e o próprio Clarence Bodiker entra, carregando uma pistola suprimida. Enquanto mantém Morton sob a mira de uma arma, ele ordena: "Garotas, saiam", e as duas prostitutas saem apressadas. Uma vez do lado de fora, Bodiker atira em Morton várias vezes nas pernas, tornando-os incapazes de ficar de pé.
Enquanto Morton implora por sua vida sente muita dor, Bodiker pegou um CD e tocou uma mensagem de vídeo para Morton de Dick Jones. Jones diz a Morton que ele se recusou a seguir o protocolo OCP e se tornou muito ambicioso em afirmar a autoridade de Dick, e ele tira Morton da equação. Bodiker atira uma granada de mão, puxa o pino com os dentes e o coloca na mesa de centro, fora do alcance de Morton, e vai embora. Quando o cronômetro chega a 0, a granada explode, explodindo Morton e sua casa. Clarence está em uma reunião com um concorrente em uma fábrica rival de processamento de cocaína, tentando fechar um acordo de distribuição com seu concorrente Salem. Sal não está impressionado com Clarence e seus capangas e diz a ele que seu histórico de matar policiais o torna muito perigoso para trabalhar. Clarence diz a Sal que ele pode expandir sua rede de distribuição. A discussão termina com armas sendo sacadas quando Clarence insulta Sal. Nesse momento, as portas da fábrica se abrem e Robocop entra e ordena que todos se rendam. Eles abrem fogo e Robocop mata a maioria dos gangsters e encontra Clarence. Ele espanca Clarence brutalmente, joga-o através de várias janelas de vidro e logo depois o ameaça quebrar pescoço do criminoso. Clarence, sem sua arrogância, sai e implora por sua vida, revelando sua conexão com Dick Jones. Robocop percebe que é um policial e não pode simplesmente matar Clarence por vingança. Na delegacia, os policiais votaram pela greve, resultado do OCP cortar seus salários e plano de pensão junto com a perda de 5 policiais na última semana. Robocop traz Clarence Bodicer e ordena que ele seja acusado de assassinar os policiais. Dick Jones consegue que Clarence seja libertado sob fiança. Robocop vai imediatamente para o escritório de Dick Jones. Ao entrar, ele reproduz um vídeo de Clarence confessando sua conexão com Jones. Robocop acusa Jones de ajudar e cumplicidade e tenta prendê-lo, mas seus sistemas começam a desligar imediatamente devido à interrupção do produto. Jones explica que ele mesmo criou a Diretriz 4 para impedir que um produto do OCP agisse contra um funcionário do OCP. Jones ativa o ED 209 para destruir Robocop e admite que mandou matar Bob Morton. Robocop está danificado, mas consegue escapar descendo as escadas correndo, o que funciona porque as pernas enormes de Ed 209 não permitem que ele suba ou desça as escadas sem cair. O robô se enfurece enquanto Robocop escapa. Vários oficiais tentam parar Robocop por seu ataque relatado a Jones, abrindo fogo e ferindo-o ainda mais quando Lewis chega e o salva. Lewis e Robocop se refugiam em uma fábrica escondida. Robocop repara a maior parte dos danos em seu corpo de robô e remove seu capacete, revelando o rosto de Murphy. Murphy pergunta o que aconteceu com sua esposa e filho. Lewis responde que eles se mudaram após o funeral de Murphy para começar uma nova vida. Lewis tenta confortá-lo, mas ele pede para ser deixado sozinho. Libertado da prisão, Clarence se encontra com Jones, que repreende Clarence por incriminá-lo, dizendo que o vídeo de Robocop da confissão de Clarence é admissível no tribunal. Dick ordena que Clarence destrua o ciborgue. Clarence inicialmente se recusa, no entanto, Dick é capaz de mudar a atitude de Clarence, oferecendo ao senhor do crime rédea solta durante a construção de Delta City, uma comunidade planejada para substituir as ruas dominadas pelo crime de Detroit, um conceito concebido e promovido pelo Homem Velho. Clarence terá permissão para estender sua influência em drogas, prostituição e jogos de azar aos trabalhadores de Delta City, uma oferta que Clarence sabe que é boa demais para deixar passar. Dick concorda em fornecer a Clarence armas de nível militar e um dispositivo de rastreamento para encontrar seu inimigo comum. Clarence reúne sua gangue de bandidos para sair e matar Robocop. Jones deu a eles rifles de grande calibre .50 para destruir o inimigo. A equipe segue Robocop e seu ajudante até uma siderúrgica abandonada onde eles estão se escondendo. Um por um, eles são derrotados e mortos por Lewis e Robocop. Joe Cox é morto quase instantaneamente quando Murphy mira e atira nele. Emil dirige seu caminhão em um tanque gigante cheio de lixo tóxico, que derrete sua carne. Mais tarde ele é morto quando Clarence bate nele enquanto dirigia o carro. Envolvida em uma perseguição de carro com Clarence, Lewis se machuca quando o vilão atira nela várias vezes. Murphy fica preso por sucata lançada sobre ele por Leon, que mais tarde é morto por Lewis, e é imediatamente atacado por Clarence, que empunha uma grande barra transversal. Murphy é capaz de se defender dos ataques de Clarence e apunhala Clarence no pescoço com seu pico de dados, matando o criminoso.
Robocop retorna ao OCP e usa um rifle gigante retirado da gangue de Clarence para destruir o Ed-209 que Jones está guardando na entrada de seu quartel-general. Robocop interrompe uma reunião do conselho da OCP e acusa abertamente Dick Jones de assassinato, afirmando que sua programação não permitirá que ele prenda nenhum executivo da OCP. Apesar dos protestos de Jones de que o ciborgue é psicopata, Murphy usa seu pico de dados para reproduzir um vídeo de Jones confessando o assassinato de Morton, que Murphy gravou no momento em que Jones ativou o Ed-209 em seu escritório. Jones pega uma arma e faz o velho refém, exigindo um helicóptero para uma evacuação segura. O vovô despede Jones com raiva, cancelando a Diretiva 4 e permitindo que Robocop haja. Robocop atira em Dick Jones várias vezes, que cai da janela e grita enquanto corre em direção à calçada abaixo. O vovô agradece ao ciborgue por suas ações e pergunta qual é o nome do ciborgue. Robocop faz uma pausa por um segundo e responde, Murphy. E aqui terminamos mais uma recapitulação sobre este filme, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e até a próxima.